Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha. Estamos aqui no Revsord fazendo o nosso segundo episódio. Um episódio maravilhoso, com pessoas novas, outras nem tanto. Mas hoje a gente vai continuar o assunto que a gente começou no primeiro vídeo. No primeiro vídeo a gente deu um panorama mais ou menos do que é o Power Metal. Muita gente diz que o Power Metal salvou o mercado no início dos anos 2000. Bandas que não precisam necessariamente de mídia física para sobreviver, tudo isso foi tratado de uma forma mais por alto no primeiro vídeo, e hoje a gente vai falar exatamente sobre esses tópicos. E aqui comigo eu tenho pessoas muito especiais. Vou passar a palavra para o meu primeiro convidado, que é o Michel, do Vida de Metal. Boa noite, Michel. Boa noite, tudo bem? Satisfação estar falando com vocês. Eu sou o Michel Melo, administrador da página no Instagram Vida de Metal. Criamos aí conteúdos de rock, metal. E bora falar de colecionismo. Isso. O outro convidado que já é da casa já é o nosso querido Pablo, Nerd Metal. Olá, Pablo. Tá boa? E aí, tudo bem? Muito bom aí estar com a galera para trocar uma ideia sobre não colecionismo, pelo menos da minha parte. Olha a treta aí, olha a treta, já tem polêmica já. E o nosso último convidado, também muito especial, Marcelo Scherer, do Desconecta. Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas o pessoal vai ouvir esse papo, né? Cara, eu sou proprietário da Desconecta, além do canal que a gente tem no YouTube que fala sobre rock de forma geral, né? O metal também está dentro disso. A gente fala muito sobre colecionismo, muito mesmo, aliás, é um dos pontos fortes aí. E também a gente tem o marketplace, que é o desconecta.com.br, que é justamente aí para colecionadores e vendedores se conectarem aí, o pessoal que quiser conhecer por lá, entra lá. E estou muito feliz aí de participar, Dani, obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem legal aí, principalmente polêmicos aí, né? Sobre colecionismo e não colecionismo. As pessoas, né, antigamente, elas tinham que ter a mídia física, né? Ou disco ou CD. E isso tudo mudou ali quando começou a internet, né? Começou o Napster, o não entendimento, né, da sociedade com relação a programas como o Napster. Os Estados Unidos conseguiu, de fato, fechar em 2001 o Napster, né? De fato. Não adiantou nada, porque fecharam o Napster, mas aí apareceu Audio Galaxy, Kazaa, Emule e tantas outras plataformas maravilhosas. Eu não sei se vocês usaram essas plataformas? Praticamente todas. Eu acho que o Napster foi a porta de entrada para todas as outras que vieram na sequência, né? Transformando a gente tudo em quase hackers, porque tinha que abrir porta enfim, tinha N coisas, a gente ia para o submundo ali para conseguir baixar alguma música. E o Napster foi realmente a porta de entrada, pelo menos que também dei uma pesquisada ali. Eu acho que quase todos aí devem a ele a existência aí de outros sistemas aí que vieram na sequência para poder baixar a música, enfim. O meu caminho foi mais ou menos parecido com o do Pablo. Sim, utilizei um pouco. Foi mais ou menos dentro desse segmento. Usei bastante, né? Inclusive nessa época eu trabalhava numa rádio aqui em Porto Alegre chamada Ipanema FM, que era uma rádio parecida com a Rádio Fluminense aí do Rio de Janeiro, né? Uma rádio maldita, entre aspas, né? Onde tocava rock, heavy metal, e a gente sentava na frente do equipamento e saía tocando. E as gravadoras implodiram nessa época, assim, me lembro muito desse momento, assim, 2002, por ali, principalmente aqui no Brasil, um pouco antes lá fora, mas aqui. Antes os divulgadores da gravadora chegavam com balaio para fazer sorteio de discos, coisa e tal. Cara, quando estourou assim de vez, os caras chegavam com um disquinho e que tinha que deixar para a rádio. Antes tinha disquinho para todos os locutores, para todo mundo ali, né? E isso secou muito, né? A gente utilizava muito Napster, porque
como você sabe, aqui no Brasil a rádio é muito popular, né? Assim, mesmo que seja uma rádio rock, se é que existe ainda isso hoje, 89 rock, acho que em São Paulo tem alguma coisa, é um rock mais acessível, né? Assim, uma vertente mais pop. A gente, para fugir disso, a gente usava direto, né? Então tinha um computador na rádio só para baixar MP3, assim, né? Coisas que meio submundo, entre aspas, né? Do que a galera ouvia normalmente, né? E esse era o diferencial da rádio na época, assim. E pessoalmente também, a gente baixava para os nossos acervos também, né? Tava ali, tava à disposição, baixava, levava para casa, ouvia, levava MP3, depois queimava o CD, enfim. Usei muito, assim, e foi realmente uma porta de entrada, foi um mundo novo que se abriu, né? Lembrando que nos anos 90, final dos 90, início dos 2000, a gente estava muito preso à mídia física, e o CD, cara, as pessoas reclamam hoje, né, do vinil tá caro, o CD, cara, mídia física nunca foi uma coisa muito barata. Tu encontrava os balaião lá, que tu ia, comprava um que outro, 10, 15 reais, que não é os 10, 15 reais de hoje, mas os 10, 15 reais de 20 anos atrás. Mas era caro, tanto é que a gente pedia de Natal, por exemplo, né, o amigo secreto, o amigo oculto, né, de onde você está, pedia um CD, né, cara, porque não é uma coisa assim tão... Não era super caro, assim, fora do comum, mas também não era muito baratinho o cara sair comprando. Então foi uma porta de entrada... Desculpa, eu cheguei a pegar uma época que existia locadoras de CD. Perfeito. Sim. Onde nós locávamos o CD e gravava na fitinha cassete, né? Essa era uma das formas de ouvir. Realmente. Mas era também, na minha opinião, eu sabia de uma locadora que tinha disco de metal, porque as locadoras que tinham perto da minha casa, por exemplo, elas eram bem populares, então eu nunca achava nada. Eu só achava Metallica, sabe? Coisa assim que eu não queria ouvir, né? Eu queria a banda pobrinha. E aí, só que eu achava um absurdo, eu não lembro mais os preços, mas era uma coisa assim, um CD custava 15, do mais barato. E para alugar o CD era tipo 7, era meio que a metade do preço de um disco. Então eu preferia juntar para comprar o CD. Eu queria saber de vocês também sobre a parte ética. O que vocês acham? Vocês acham realmente... Porque no início... Eu acredito que ninguém, tirando a gente, né, que era rato de ficar procurando banda nova, essas coisas todas, tirando a gente, a maioria das pessoas não viam isso com bons olhos, né? As próprias bandas não sabiam explorar isso financeiramente. Eu acho que o entendimento das bandas só veio bem depois, até porque essa onda da New Wave, of British Heavy Metal, que caiu no gosto do povo, de ir para o Brasil bandas, né, da New Wave tocar no Brasil, eu acho que isso só aconteceu porque as pessoas compartilhavam os arquivos lá em 2000, 2002, até mesmo o Orkut, o pessoal tinha comunidades, né, do Orkut só para compartilhamento de arquivos e tudo mais. E eu tenho certeza que até isso que a gente está vivendo hoje, né, desses relançamentos de bandas clássicas dos anos 80, isso não seria possível se a gente não tivesse conhecimento dessas bandas que foi adquirido nesse tempo. E eu queria saber se vocês acham realmente que é ruim porque as bandas estão perdendo, é ilegal, ou vocês acham que a parte positiva ela equilibra aí essa balança, porque a banda volta a aparecer, as pessoas conhecem, elas têm a oportunidade de tocar, de lançar, voltar a banda, talvez. O que vocês acham disso? Bom, eu vou começar aqui. Eu acho que quando eu comecei a ouvir metal, eu pegava muita coisa de indicações de amigos. Então, os CDs que eu tinha inicialmente eram CDs emprestados. E que nem vocês falaram da questão de valores, eu fui muito para um segmento que na época que eu comecei a ouvir metal, eu não tinha dinheiro para comprar CD. Então, para mim, era um valor que para mim não fechava, não conseguia. Então, ou era ouvir música emprestada, ou ir na Lan House e baixar as músicas. E nessa época de baixar as músicas em Lan House, eu vou dizer assim, sinceramente, que eu em nenhum momento me passava na cabeça a questão, estou fazendo algo ilegal.
eu estou fazendo algo que possa prejudicar a banda. Não, eu só queria ouvir música. Tanto que eu descobri uma banda, eu baixava, tipo, o top 5 de sons daquela banda, sem me importar qual era o CD, de onde veio. Não, só queria ouvir música. Então, botava para baixar na Lan House, botava no MP3, ia para casa feliz que eu tinha conseguido baixar umas 10 músicas em uma hora lá na Lan House. E isso foi por muito tempo. E realmente, assim, depois, claro, até no Brasil, acho que levou um pouco mais de tempo até as leis, pelo menos na parte da internet, começarem a valer e cair em cima desses sites de torrent, enfim, um pouco mais pesada, mas até então, como não existia uma lei e estava tudo muito aberto, que nem tu falou, Deni, do Orkut, saudoso, saudades de entrar nas comunidades, achei muita coisa que não achava em nenhum outro local, achava nas comunidades, que era a galera compartilhando. Então, eu acho que inicialmente eu entrava muito nesse espírito assim de eu preciso achar música de alguma forma, e a forma era baixar. Né? E, claro, depois com o tempo a gente descobre quais são os malefícios disso para a banda e para toda a cena, né? Mas eu, pelo menos nesse primeiro momento, assim, quando comecei a baixar música, era no intuito de conseguir músicas para ter e poder ouvir e poder conhecer bandas. Volta um pouquinho no tempo, né? Porque para mim, quando eu comecei a ouvir metal, para mim ouvir música existia duas formas. Eu buscava uma resenha da Rock Brigade, me familiarizava, achava legal aquela resenha e não tinha outra forma, senão daqui a pouco ir atrás ir atrás de comprar, de tentar comprar, importar, enfim, o CD, ou então ouvir essa música lá no saudoso Arrasa Quarteirão, lá da Ipanema FM, e rolava muita coisa nova que a gente nem imaginava que existisse, e essa era uma outra forma de conhecer, né? Depois disso, como o Pablo falou, a questão do boom, de conseguir baixar as músicas, enfim, eu só queria ter uma forma de encontrar, de conhecer coisas novas, e em nenhum momento me passava também na cabeça de estar fazendo algo legal, que era ruim para as bandas, enfim, porque na minha mente era conhecer, conhecer bandas novas de uma outra forma, e quanto a isso também não deixei de comprar os CDs. Eu vou numa mesma linha, assim. O que eu acho interessante a gente falar, que talvez não tenha sido falado ou foi falado meio por cima, assim, é que a pirataria ela sempre existiu, né? Assim, a gente sabe que, como eu comentei antes, nunca foi barato. Então, tinha um amigo que tinha um disco, tu comprava, gravava em fita cassete, tu comprava, queimava, o outro tinha um CD, tu queimava um CD. Então, assim, a pirataria, obviamente, ela sempre existiu, obviamente, numa proporção menor quando entrou a internet e principalmente aí o Napster e companhia. Mas, cara, eu também não pensava muito, na realidade, né? Pô, a gente tinha dificuldade de encontrar títulos aqui no Brasil. A gente começou a encontrar, a Rock Brigade começou a lançar discos aqui de fora já 2000, 99, 2000, assim, mas antes era tudo disco importado. Então já não era barato o CD nacional. E aí tu importar era para adolescentes ainda, né? O famoso guardar o dinheiro da merenda para juntar uns trocos lá comprar. Ou gravava. E as próprias lojas aqui em Porto Alegre também pirateavam. Então, pô, eu não tenho grana para comprar o CD, mas eu consigo piratear na própria loja. O cara vendia uma versão um CDR pela menos da metade do preço, assim, 1/3 do valor, né? Ou na fita, ou no CDR, enfim. Então, assim, particularmente por ser muito jovem e adolescente na época, eu não tinha essa preocupação, mas eu entendo que isso acaba com uma cadeia. Só que se a gente for pensar assim, o mundo não evoluiria, né? A gente está vendo diversas transformações que o digital está fazendo em diversas indústrias. Acho que a que mais sentiu no início foi a indústria fonográfica. Agora, a que mais sentiu na sequência foi a do cinema, a indústria do jornalismo. Então, assim, a gente está vendo uma sequência de indústrias caindo e tendo que se reinventar. O grande problema da indústria de áudio, música, é que é uma indústria preguiçosa. Não tem uma reinvenção. Então, assim, tem que vir um terceiro para reinventar o seu Spotify, tem que vir um terceiro para inventar a Apple Store. Então, pô, eu acho que, assim, por ser muito tradicional, as indústrias têm que começar a pensar, cara, isso aí vai mudar tudo, então eu preciso me adaptar, assim.
E foi o que aconteceu. Muita gente acabou não comprando mais CD, e não por maldade, assim, né, por uma questão ética, mas porque, cara, tava muito mais fácil, já tem a mania de dar o jeitinho, né, o famoso jeitinho brasileiro, e a gente acabou entrando nessa onda, assim, mas em nenhum momento tinha um pensamento do tipo, estou prejudicando a minha banda. Muito pelo contrário, acho que foi tu puxou aí, né, Dani? A gente acabou conhecendo muito mais coisas que a gente só conhecia por revista, Rock Brigade, ali nos 90, pelo nome, e nunca tinha encontrado na vida um CD para poder ouvir, ou uma mídia física para poder ouvir. Então, de uma certa forma, na minha visão, acho que ajudou muito, assim, a cena como um todo. E as bandas, na realidade, sempre ganharam dinheiro fazendo show, né? Vamos combinar, né? O forte sempre foi vendendo show. Eu acho que mudou para muito melhor, porque hoje em dia acabou com esse negócio das majors, né? Caiu tudo. Então, os selos menores e as bandas menores começaram a aparecer mais, porque na internet você tem acesso a tudo, é tudo descentralizado, né? E distribuído, como se diz. Então, eu acho que para as gravadoras grandes foi realmente o inferno. Talvez para algumas bandas grandes também tenha sido, porque a concorrência começou a aumentar, porque as pequenas começaram a aparecer também. E eu acho que melhorou muito. Muito. O que eu acho legal nesse ponto, assim, é a gente entender que banda, assim como qualquer gravadora, ela é uma empresa. Então, ela tem que se posicionar como uma empresa, ela precisa se organizar como uma empresa, ela precisa ter uma gestão, ela precisa ter uma área de marketing, ela precisa ter uma área de vendas, ela tem que entender qual é o público-alvo dela, para quem eu estou me comunicando, para quem eu estou entregando este conteúdo, né? Então, tudo isso fez com que muitas bandas que antes eram montadas, digamos assim, no oba-oba, Tragoléu, Noite, né, e deram sorte, subiram, fizeram, meio que acabou, assim, né? Ou tu encara isso como uma profissão, e foi o que acabou acontecendo principalmente no Power Metal, né, onde cada vez mais a habilidade técnica dos músicos, né, principalmente essa área de habilidade técnica dos músicos são exaltadas, né? Eles também entenderam que não adianta ser só um virtuoso na guitarra, no baixo, na bateria, cara. Eles têm que se posicionar como uma empresa e se organizar. Tem uma teoria no marketing que é muito legal, que é o cara da revista Wired, o editor-chefe da revista Wired, lá nos Estados Unidos, que se chama 1000 superfãs. Se você consegue $10, né? $10, não, $100 por ano de cada 1000 superfãs, você tem um faturamento de $100 mil no ano. Obviamente que isso não sustenta uma banda, mas aí tu tem que pensar de diferentes formas de tu conseguir outros tipos de investimento ou entregar outros tipos de itens de colecionador para esses fãs, né? Por super fãs, para o cara que está a fim de estar disposto, né? Tem que criar uma comunidade, tem que criar um movimento, né? Tu tem que estar sempre alimentando essa galera, não é ficar no dia inteiro no quarto lá debulhando a guitarra, treinando 200 horas por dia e foda-se, eu quero ser rockstar. Cara, isso não existe mais, né? Então, por esse lado, foi bom também essa questão da profissionalização das bandas, né? O entendimento das bandas que elas precisam se posicionar como uma empresa, assim, né? Elas dependem daquilo ali. Se o cara quer viver daquilo ali, o cara tem que entender como um trabalho, né? Sem dúvida. Bom, só complementando, né, o que o Marcelo colocou, hoje as bandas que conseguiram, que entenderam, né, que a presença digital delas é muito importante, elas acabam se destacando, né? Então, tem diversos exemplos aí disso. Na verdade, é a questão das bandas que viram que sair do underground às vezes é muito melhor do que tu viver no nicho de underground que tu nunca vai conseguir crescer, né? Que até pouco tempo atrás, a banda que tentava furar a bolha do underground, ela era massacrada, né? Pelo pessoal. E hoje está tendo um processo inverso, pelo menos muitas estão olhando já com outros olhos isso, e eu acho que é super positivo. Concordo. Uma outra pergunta que ficou na nossa live passada é que o Power Metal salvou o mercado do metal no início dos anos 2000. Primeiramente, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, e depois eu vou falar alguns números que eu procurei na internet, que até eu fiquei assustada com a quantidade de discos vendidos. Mas eu quero saber se vocês concordam com isso ou não, necessariamente. O que eu penso, até da outra live que nós conversamos ali,
O Power Metal, pelo menos, é um expoente muito grande. Hoje em dia, sim, pelo menos é o que, às vezes, é o carro-chefe de muita produtora hoje em dia. E eles souberam, muitas das bandas aí de Power Metal, se vender, não só na questão de shows, mas na questão para o nicho do pessoal colecionador, né? Então, tanto a questão de CDs, de box, tu pega bandas aí que nem o Power Wolf aí, que a gente volta e meia comenta, que lança 1 milhão de cacarecos de colecionáveis. Eu compro tudo. Para quem daqui a pouco não compra ou não consegue, aqui no Brasil é até mais difícil, né? Assim, às vezes consumir esses produtos das bandas de fora, esse nicho maior assim de produtos, mas para quem coleciona, e igual o Marcelo comentou ali dos 1000 super fãs ali das bandas. Cara, isso aí é algo inimaginável há alguns anos atrás, porque tu conseguir qualquer coisa que não fosse um CD ou alguma camiseta da banda, era algo que era produzido daqui a pouco por um outro fã, né? Algum outro produto que não fosse o CD e camiseta. E hoje não, hoje as bandas estão vendo que é necessário, que é importante, e que os fãs querem consumir outras coisas deles. Então, eu acho que o Power Metal é sim um carro-chefe muito forte para essa tendência nova aí de marketing, de capitalismo aí das bandas, né? Também acho que sim. Acho que as bandas, conforme o Pablo falou, as bandas de Power Metal, elas elevaram, para mim, elas elevaram a outro nível nessa questão de imagem, a questão visual, a questão de marketing. Para mim, com certeza, eles elevaram a outro nível. Com certeza. Eu vou ser um pouco chato e discordar, vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Eu concordo, assim, que as bandas se profissionalizaram. Hoje a gente vê, por exemplo, Edu Falaschi, que apostou muito no digital, fez toda uma pré-divulgação do disco, né? Conseguiu grana vendendo antecipadamente o disco para poder bancar e lançar, fez uma puta caixa, um puta trabalho. Assim, sensacional, assim, os caras estão de parabéns, né? Mas a gente também tem que olhar um pouco para fora do nicho, não só de metal, mas de rock, né? A gente pega o nicho pop, se a gente for olhar aí dos últimos, sei lá, 10 últimos anos, cara, os caras têm apostado muito em materiais especiais, assim, muito mesmo, assim, das cantoras mais hypadas aí, Taylor Swift, essa galera aí, Adele, né? Adele, né? Essa galera mais pop. Até, cara, eu vou falar por conhecimento de causa, porque eu tenho uma adolescente em casa, tá? Então, até o K-pop. O K-pop, cara, teve um disco aí recentemente, aí dos BTS, sei lá qual é que era o nome dessas bandas, os caras lançaram o mesmo disco em diversas versões. Então, eles se ligaram que existe um mercado de fãs que consomem, são uma galera bem nova, ao contrário do que muita gente pensa que o colecionismo é só para a galera mais velha. Não, cara. A galera nova também quer ter a mídia física, ele também quer se conectar com o fã. E esse material também é uma forma de conectar com o fã, né? Não é só as redes sociais também. Mantém esses caras, essa chama acesa, e quando eles lançam o material, cara, tá todo mundo aquecido, pronto para comprar. Então também tem esse nível. Mas eu concordo, o Power Metal, ele é uma das vertentes que mais se preocupa com o fã hoje em dia, assim. Se tu for olhar, assim, o cuidado que os caras têm, mesmo as bandas mais pobrinhas, que a Dani gosta de falar, o cuidado que eles têm é super incrível, assim, né? Mesmo que seja um CD, é um CD com uma abertura diferente, um formato um pouco mais diferenciado. Não, sempre as dando um jeito artes de agradar. também. Você vê o cuidado com as Exato. artes. A parte gráfica é muito... Não que nas outras não sejam, mas o Power Metal é especialmente chato com parte gráfica, né? Eu acho que vai um pouco assim, né? Aquela visão do virtuose, do músico virtuose, ela também tem que ser passada tem que ser comunicada através da imagem, né? Através do material físico. E isso se reflete muito em belas capas, em belas artes, em um material cuidadoso, né? Sei lá, não é um papel qualquer que eles vão fazer um digipack, né? Eles vão botar um papel diferenciado, alguma coisa que tu abra, estoura um pop-up na tua cara, como o Edu fez, por exemplo, agora aqui. Então, assim, por isso que eu digo, eu quis fazer o advogado do diabo para fazer uma brincadeira, tá? Assim, mas, na realidade, eu acredito muito que as bandas de Power Metal têm esse cuidado diferente de outras bandas que acabam vendendo por vender, assim, né? Não tem essa preocupação e esse carinho, assim,
um público, né? Algumas bandas de rock ainda. Eu vou além, eu não acho, apesar de sempre puxar a sardinha pro Power Metal, eu não acho que o Power Metal salvou as vendas, porque no início dos anos 2000 estava nascendo aquela cena muito forte do New Metal, que também foi a porta de entrada para muita gente, principalmente para a galera da geração do Pablo, e eu acho que essa galera do New Metal vendia muito, esses Slipknot, essas bandas assim, vendia muito demais, e por mais que o pessoal massacre o New Metal até hoje, dizendo que é moda, 20 anos de moda, até hoje essas bandas são massacradas, eu não acredito que eu estou advogando pelo New Metal, que eu detesto, mas estou advogando. Essas bandas meio que salvaram também bastante, né, da indústria, vamos dizer assim, porque vendiam horrores. Eu acredito que tanto o Nightwish, por exemplo, com o Evanescence. O Evanescence não é necessariamente new metal, eu não sei onde ordenar ali o Evanescence, mas são duas bandas que puxaram muito bonde aí, porque venderam muito. Inclusive, eu trouxe aqui alguns dados, né? Que o primeiro álbum do Avantasia, este álbum aqui, de 2001, ele vendeu 200 mil cópias só na Europa. O Xamã, o Ritual, de 2002, ele vendeu 500 mil cópias no mundo inteiro. Isso para uma banda brasileira também é bastante. Infelizmente, eu não consegui a quantidade, né, de vendagem deles no Brasil, mas eu acredito que tenha sido muito, muito mesmo, mais, sei lá, uns 10 mil cópias, porque a Fairy Tail foi tema de novela. Então, eu acredito que muita gente comprou esse disco aqui por causa da música da novela. Então, também foi campeão de vendas. E também de 2002, um álbum que vendeu 6 mil cópias no Brasil é a rock ópera, né? A Hamlet, que também foi um marco, isso aqui. Por fim, um disco que eu não tenho, mas eu acho que é um dos discos que mais vendeu na época, que foi o Once, do Nightwish, de 2004, que vendeu 30 mil cópias só no Brasil e 2,3 milhões de cópias no mundo. Isso é uma coisa que me deixa um pouco triste, que ver que as bandas não conseguem mais essas tiragens tão grandes, né, de vendas, mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, todo mundo que comprou esses discos realmente gostava das bandas? Hoje em dia só compra quem gosta, porque não se faz mais necessário, né, comprar. Não é mesmo, Pablo? O que você tem a dizer sobre isso? Então, hoje a música está muito mais acessível, né? Até antes, quando a gente estava falando sobre a questão do download, eu vou tentar falar um pouco tanto de quem coleciona quanto da questão do baixar, que eu acho que não deixa de ser meio próximo. Por quê? Antigamente, quando a gente não tinha muito acesso às bandas, tinha que baixar, às vezes por indicação do pessoal, tu tinha que ir atrás da informação. Então, o baixar a música era uma consequência de tudo que tu foi atrás para conhecer a banda, ou que te emprestaram um CD, enfim, tu tinha uma busca muito grande, né? Eu falo isso por experiência própria. Então, eu não consumi a questão de colecionar as mídias físicas, mas eu acho que eu fiz todo o papel que um colecionador faz, que é ir atrás do som, conhecer a banda e, enfim, tentar consumir o que eu tinha, o que dava para ter na mão no momento. Hoje, com o streaming, essa questão do ir atrás um pouco que se perdeu, porque hoje está tão fácil e tu entra numa zona até meio perigosa, por exemplo, dentro do Spotify, que é a questão da pessoa, se ela não tem conhecimento, ou se ela não tem muita vontade de conhecer bandas novas, ela entra num círculo vicioso, onde que ela nunca vai conhecer coisas diferentes, porque ela está presa no que o Spotify ou qualquer outro streaming, né, de música está oferecendo a ela. Então, às vezes as playlists fechadas do Spotify, ou enfim, tem as rádios que tu pode criar em cima de uma música, e muitas vezes eu noto, ouvindo e fazendo isso assim no dia a dia, às vezes que eu estou trabalhando, que ele
que esses sistemas te empurram sempre mais do mesmo. Então, tu tem o facilitador de poder ouvir a música em qualquer local, em qualquer momento hoje, mas hoje tu tem também esse problema, esse vício, digamos, que daqui a pouco as pessoas não estão conseguindo descobrir coisas novas, porque a própria inteligência artificial lá do streaming não tá passando para elas essas novas opções de som. Então, eu tenho um pouco de medo, apesar de ser um consumidor apenas de streaming, né? Mas ainda assim eu me preocupo de fecho streaming, vou atrás, vejo o que tem de lançamento, e aí vou buscar lá. Então, ainda faço esse papel, porque se eu depender só do Spotify ou qualquer outra questão de streaming, eu realmente entro numa bolha e não consigo mais sair. Eu acredito que isso pode ser um mal, assim, para quem fica preso nesse processo. Quanto ao streaming, eu acho uma bela de uma ferramenta, né? Eu não sou negacionista do streaming, apesar de ser colecionador, né? Eu acho um erro o cara que é colecionador não aproveitar da tecnologia para tirar vantagem disso. E quais são as vantagens? Cara, será que eu preciso comprar todos os álbuns que estão sendo lançados? Dá um tempo para ele, amadurece ele na tua cabeça, ouve ele antes, beleza, legal, agora sim, gostei, quero ter o álbum dessa banda, eu quero esse lançamento específico. Esse ponto que tu falou dos algoritmos, cara, é sensacional, assim, tem duas vertentes aí, né, Paulo? Se eu pego uma rádio de uma banda que eu conheço, eu consigo alcançar outras bandas que talvez eu não conhecesse, porém também eu fico dependente do algoritmo para ele me recomendar e acabo não indo atrás, né? Acho que como colecionador e amante da música, a gente tem essa proatividade de correr, né, atrás, querer conhecer outras coisas, né, buscar outros sons, né? Mas por outro lado, eu acho que isso não é uma regra assim, né, de todo ouvinte de música. Eu acho que principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem uma preguiça cultural muito forte assim, né, de querer correr atrás, né? E isso acaba nos acomodando como ouvintes, né, da grande massa assim. Mas tem os prós e os contras, né? Por isso que eu falei, né? Eu não sou contra o streaming, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa e a gente tem que aproveitar todo o poder que ela te dá para te conseguir consumir e buscar. Mas, infelizmente, né? Acho que a preguiça cultural não é só na música, né? Em várias áreas aí, né? Da vida, do cotidiano, e principalmente do brasileiro. Eu acho o streaming maravilhoso. Eu não consigo viver sem streaming, principalmente porque se eu quiser ouvir música de fundo, tem que ser streaming. Eu não vou pegar um disco, vou lavar uma louça e quero ouvir uma música. Eu vou botar um disco para ir fazer outra coisa. Não existe isso. Eu acho que o colecionismo agora ele é real, vamos dizer assim, porque você vai ter que separar um momento da sua vida para ouvir os seus discos, para cuidar dos seus discos e etc. E antigamente vai fazer um churrasco, leva o disco embaixo do braço, aí suja a capa. Esse festival do inferno, quando a gente vê pessoal vendendo disco usado no Mercado Livre, são os discos assim que parece que saiu da boca da vaca, né? Mas eu acho assim que a pessoa que é negacionista do streaming, ela tá igualzinho o pessoal lá dos anos 2000 que não aceitava o Napster, sabe? Ela não está entendendo muito o que está acontecendo e não adianta você ser contra porque tá aí. E falando em streaming, eu fiz uma lista de 10 bandas mais ouvidas no Spotify, bandas de power metal, obviamente. Em primeiro lugar, Sabaton, com 2.962.000 ouvintes mensais. Lembrando que bandas grandes, realmente grandes, como Metallica, tem mais ou menos 18 milhões de ouvintes. Então, o Sabaton, segundo o Spotify, pobrinha, né? E segundo lugar, Nightwish. Terceiro lugar, Dragon Force. Podem chorar, vão ter que dormir com essa. Quarto lugar, Within Temptation. Quinto, Amarante. Sexto lugar, Halloween. Sétimo, Hammerfall. Oitavo, Powerwolf. Nono, Beast in Black. E décima, Blind Guardian. Uma coisa que me chamou a atenção é que, tirando o Nightwish, que está na segunda posição, a maioria das bandas são todas novas, né? Sabaton, Dragon Force, Amarante, Beast in Black. E as grandes bandas
de power metal, né? Estão mais para baixo, tipo Hammerfall, Halloween, Blind Guardian. E Rhapsody nem aparece na lista. Stratovarius está lá no final. Antes de aparecer Stratovarius, Rhapsody vem Dynasty, vem umas outras bandas completamente novas. E isso também é reflexo do público, porque quem é mais velho, quem viu essas bandas Stratovarius, Halloween não, mas Rhapsody, esse pessoal geralmente tem o disco em casa, escuta o disco, não vai ouvir no streaming, né? Bem surpreendente a lista, né? Não conheci esse ranking. Fiquei surpreso com algumas bandas. Eu fiz um ranking mais ou menos assim, e para mim, uma coisa que é absurda é que o Beast in Black tem 1.074.000 ouvintes mensais e o Blind Guardian tem 870.000. Ou seja, é uma discrepância enorme, sabe? E na minha cabeça, o Blind Guardian, em termos de ser grande no mercado, o Blind Guardian é muito maior do que o Beast in Black. Só que eu já estou velha, né? Eu sempre digo isso, a gente já está velho, a gente não consegue absorver o que está acontecendo. A garotada mais nova gosta muito de Beast in Black, muito mesmo. Até o Pablo já defendeu aí o Beast in Black em algumas ocasiões. Uma das melhores bandas do momento. Me senti um dinossauro do Power Metal, né? Assim, dessas aí que eu conheço muito, o Blind Guardian, que era a grande banda dos anos 90 ali, né? Fez um puta sucesso. Heaven's Gate, aí do Sasha também, que com Planet Earth, que para mim é um dos melhores álbuns dessa linha, assim, deve ter sido 94, depois a banda acabou e não voltou nunca mais, né? E, cara, Within Temptation, né? Tu falou, né? Uhum. Isso aí era banda pobrinha nos anos 90, assim, não tinha expressão alguma. Me lembro das Rock Brigade, mas a gente não chegava aqui, né? Não tinha... Era a versão pobre do Nightwish. Isso aí. After Forever também, que era todas bandas pobres versão do Nightwish. Mas o Within Temptation, eles conseguiram um público muito grande, conseguiram atingir o mercado americano, né? Conseguiu o mercado americano, você conseguiu tudo. Pode-se dizer assim, né? Eu gostava muito, não era tanto Power Metal, mas é uma banda, eu já tinha comentado contigo em off, né, Deni, o Skyclad, né, do Walker, né, que era o vocalista, né, que era sensacional. As capas do Skyclad, para mim, são as capas mais maravilhosas do metal 90 aí, assim, né? E além do som, né, obviamente que era bem diferente do que se fazia, isso que também chamava a atenção, né, era um folk, né, utilizavam era muito vanguardista o Skyclad, porque eu não lembro de nenhuma outra banda assim de folk metal, né? Hoje é muito popular, mas eu acho que o Skyclad foi uma das que começou com isso aí, com violino no meio da música. Foi a primeira banda que eu vi colocar esses elementos, na verdade. Eu tinha 3 discos, né? A mania de emprestar os discos, né? E acabei perdendo um que é o que tinha Chocolate Box, uma das músicas que era algo do tipo: a vida parece uma caixa de chocolate, umas doideiras do Walker, assim, que ele cantava, que era muito louco, assim, ele fazia muito bem essas analogias, assim, sabe, com a realidade, conseguia encaixar bem no som da banda. Depois que ele saiu, eu perdi o interesse da banda, assim, mas eu gostava muito. Assim. Foi tudo relançado, né? Tô sabendo? Tudo relançado. Então já vou atrás. Esse foi o nosso assunto de hoje. Qualquer pergunta, qualquer colocação que vocês queiram fazer, coloca aí, comenta, dá like e etc. Né? Faz todo aí o serviço que tem que fazer. Vão lá visitar os meninos nas respectivas contas, né, de Instagram e nos canais. Vou deixar a palavra o Marcelo e aí vai o Michel e o Pablo para finalizarmos o nosso papo de hoje maravilhoso. Sensacional, Dani. Primeiro, agradecer o convite. Assim, é sempre legal a gente trocar ideias sobre colecionismo, sobre o metal, que é uma das paixões assim que nos une, né, como comunidade, né? E isso é muito agradável, esses papos, essas trocas de informações. A gente troca também direto pelo WhatsApp, assim, que é muito legal, né? Faz uns revival dos anos 90, já que é mais ou menos da mesma época, começa a trocar umas figurinhas. Isso engrandece muito, né, a comunidade. Parabéns pelo trabalho, espero que continue aí tocando direto aí.
E, de novo, né, o pessoal aí quiser conhecer a Desconecta, entra lá, tem no canal no YouTube Desconecta. Como eu comentei, a gente também é o Marketplace. Se você tem alguns discos para vender aí, a gente disponibiliza uma loja lá dentro, desconecta.com.br. A gente também tem no Instagram. Enfim, só procurar que tá de fácil acesso. Agradeço demais a oportunidade de estar trocando essa ideia aí com vocês, que é o que a gente gosta, que é falar de metal. O hábito de colecionar, de música, ela tem um significado e atinge a personalidade de cada um, né? E é muito legal a gente trocar essa ideia, compartilhar situações, gerações parecidas, gerações diferentes, enfim, muito legal. Peço ao pessoal também que entre na nossa página lá, Vida de Metal, a gente cria conteúdo, muito conteúdo de rock, de metal, com muito carinho, e com vocês lá, e muito obrigado. Galera, agradecer também a participação, conversar aí com o pessoal. Faço da palavra de todos aí a minha, né? Porque realmente é sempre bom trocar ideia, tanto falando agora, que nem a gente está aqui reunido, quanto a gente troca as ideias ali em off e online ao mesmo tempo, né? No WhatsApp, enfim, mas é sempre bom ter essa conversa aí sobre metal e encontrar pessoas, porque a gente às vezes acha que metal só encontra fã em show, né? E tu fica até meio surpreso quando consegue encontrar outras pessoas fora dos shows. Então, convido também todos que queiram conhecer o Nerd Metal, procurem aí canal no YouTube, tem no Instagram, tem no Twitter, que eu diria que era falecido, mas agora o Elon Musk comprou, então eu já nem sei mais o que vai acontecer com o Twitter. Mas procure aí por Nerd Metal aí, que também encontra fácil aí, galera. Então é isso, meu povo. Até a próxima. E um beijo da tia. Tchau, tchau.